Olá, galera do Face, tudo bem? Eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus para meditação e para edificação da vida dos meus queridos. E para tanto, eu escolhi um trecho da carta de Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O tema da nossa meditação é como vencer as provações da vida. E a título de introdução, eu gostaria de destacar quem é o autor da carta de Tiago. O Novo Testamento nos fala de 3 Tiagos, pelo menos. Nos fala de Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. E Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esta carta ela não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes da carta ser escrita, segundo Atos, capítulo 12. Tiago, filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. Esta carta, então, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. No começo, ele não cria em Jesus. Mais tarde, ele tornou-se um proeminente líder na vida da igreja. Eusébio de Cesareia, historiador cristão, ele diz que por volta do ano 60 depois de Cristo, Tiago ele foi martirizado pelo Sinédrio. E o apelido de Tiago era Tiago Joelhos de Camelo, porque Tiago orava tanto, buscava tanto a presença de Deus, ajoelhado aos pés do seu Senhor, que foi apelidado de Joelhos de Camelo, pois os seus joelhos ficaram calejados. A primeira lição que nós tiramos da carta de Tiago é que Deus pode transformar o incrédulo em instrumento nas suas mãos. Tiago, meio-irmão de Jesus, era incrédulo quando Jesus caminhou com ele na sua forma humana. Após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece para Tiago e mais algumas pessoas e a vida de Tiago ela é transformada. Às vezes nós caminhamos com pessoas incrédulas, pessoas descrentes, que não acreditam no Evangelho e não acreditam na palavra de Deus. Mas nós temos que crer que Deus pode transformar toda e qualquer pessoa. Pois não há limites para a graça de Deus, não há limites para o poder do Evangelho e não há limites para a transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de um ser humano. Segunda lição que nós tiramos dessa carta é o público-alvo para que essa carta foi escrita. O verso 1 diz que Tiago escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem eram essas tribos que se encontravam na dispersão? Possivelmente eram judeus que foram convertidos a Cristo em Atos 2, no dia de Pentecostes. E após o martírio de Estevão, esses cristãos começaram a ser perseguidos e foram dispersos pelo mundo daquela época. Tiveram que fugir para salvar as suas vidas por causa do nome de Cristo. Era um povo que tinha perdido a sua pátria, que tinha perdido seus lares, mas era um povo que não estava isento de tribulações. Porém, Deus se lembra do seu povo, Deus ele olha para o seu povo e inspira Tiago a escrever esta carta, para que essa carta servisse de instrução, de manual, para que eles pudessem lidar com as provações da vida. Deus se preocupa com o seu povo, independente da situação adversa que ele esteja passando. O verso 2 nos revela algumas coisas a respeito das provações da vida. A primeira coisa que o verso 2 nos revela
é que nós devemos ter motivo de alegria ao passarmos por tribulações. E aqui surge sempre aquela pergunta: por que um cristão, por que um homem e uma mulher temente a Deus passa por tribulações? Por que passamos por adversidades? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. O homem e a mulher temente a Deus passa pela tribulação com alegria, porque ela goza da presença de Jesus. Jesus em Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ser cristão não é estar imune de passar por dificuldades, mas é gozar da presença de Deus em meio às dificuldades. Então, as tribulações, elas são compatíveis com a fé cristã. Segundo, o texto diz que as nossas provações, elas são variadas. A palavra várias, no original grego, é poíkilos, que dá a ideia de algo que é de muitas cores, ou muito colorido, como se fosse um arco-íris. E de fato, nossas provações são variadas mesmo. Muitas vezes passamos por tribulações na vida sentimental, na vida financeira. Às vezes passamos por tribulações quando somos acometidos por uma enfermidade, de uma maneira súbita e de uma maneira inesperada. Devido às tribulações elas serem variadas, a Bíblia também nos dá uma consolação para isso, pois ela diz que a graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, para cada problema da nossa vida, Deus ele intervém com a sua graça de uma maneira inesperada e espetacular. Terceiro, esse texto diz que nós devemos ter motivos de toda alegria ao passares por algumas tribulações. Ou seja, as tribulações da vida, elas não duram para sempre. Elas vão passar. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. Ela vai passar, ela não vai durar para sempre. Mas enquanto as tribulações não passarem, nós temos que gravar nas tábuas do nosso coração que Deus é fiel e que em nenhum momento o Senhor nos abandona. Deus ele fala na sua palavra que mesmo que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Deus ele nos fala que mesmo que passássemos pelo fogo, Ele não nos queimaria e as águas não nos afogariam. Porque a presença dEle é constante, é salvadora e abençoadora. As tribulações da vida, elas vão passar. E em quarto lugar, enquanto as tribulações da vida não passarem, meus queridos, nós temos que entender que elas são pedagógicas, que o Senhor está trabalhando o nosso caráter. Muitas vezes Deus não vai nos salvar da tribulação, mas vai nos salvar na tribulação, transformando o nosso caráter, nos ensinando a ser pessoas mais dependentes dEle. Nós temos que aprender a buscar a Deus, não só por aquilo que Deus tem para nos dar, mas por quem Deus é. E as tribulações da vida revelam o nosso caráter. Nos mostram se buscamos a Deus por aquilo que Ele é, ou só por aquilo que Ele tem para nos dar. Mas diante de todas as tribulações da vida, nós temos que ter uma certeza, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E que o Senhor Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos na jornada da vida. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra. Entendam que as tribulações da vida não são maiores do que Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz: agindo Ele, quem impedirá? Tenha certeza de que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa ou você imagina. Deus abençoe a sua vida. Essa palavra vai estar na minha página, Teologia, Serviço do Reino Ricardo, que você possa entrar, compartilhar e que muitas vidas possam ser abençoadas. Um abraço, Deus abençoe.